Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sou a Edna Fernandes e hoje, gente, aqui na 104.9, com uma visita ilustríssima. Gente, adivinha com quem eu tô aqui hoje? É aquela mulher empoderada, sabe, que inspira todas nós mulheres, que se supera a cada dia entre desafios, entre erros, entre acertos, se mostra como uma mulher que de frágil não tem nada. Elisa Araújo, a nossa prefeita. Boa tarde, Edna. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Nosso prazer, o prazer é todo nosso. Elisa, obrigado pelo carinho. Gente, vou falar um pouquinho da Elisa para vocês, tá? Ó, Elisa é estreante na política, né? Tô certo? Isso. É isso. Elisa é especialista em gestão de negócios e formada em arquitetura e urbanismo. Eu descobri que você era arquiteta há pouco tempo. Não sabia. Vem de uma indústria de calçados e dos setores de hotelaria e de transporte. Presidiu a Regional Vale do Rio Grande da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Posteriormente, tornou-se a primeira prefeita de Uberaba em 200 anos. Que maravilha, que maravilha. Foi eleita com 85.990 votos. Isso mesmo? Isso mesmo. Que maravilha, ao lado de Moacir Lopes. Naturalmente, por ser uma mulher e uma das primeiras a lançar candidatura a prefeito de Uberaba em um ambiente dominado por homens, enfrentou certos desafios, né? Enfrento todos os dias, Edna. Eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza que sim. Gente, seguinte, nós vamos conversar com a Elisa aqui agora. Vamos tirar algumas dúvidas, eu quero bater um papo com ela, com essa funcionária pública incrível e uma mulher, como eu falei, que se supera todos os dias, porque não deve ser fácil, né, Elisa? Ser prefeita numa cidade tão... Eu não sei se eu posso dizer machista, posso? Um pouquinho, né? Um pouquinho. O que que motivou você? Eu falei para vocês, gente, que assim, é óbvio a gente falar de política, faz parte, porque esse é o seu trabalho, essa é a sua função. Mas eu gosto muito de saber da mulher que está na frente, sabe? Do nome Elisa Araújo, da prefeita de Uberaba. Então, eu quero saber um pouquinho mais sobre você. O que te motivou a ser candidata à prefeitura de Uberaba? Olha, A primeira mulher, hein, gente? Olha, que coragem! De fato, a gente precisa renovar essa coragem todos os dias, Todos os mesmo dias. depois de eleita, porque o desafio maior foi depois da eleição. E para a gente falar sobre o que me motivou a entrar na vida pública, né, a sair daquela vida discreta, E colocar fora dos bastidores, sua só nos vida, bastidores. só nos bastidores, colocar sua vida, sua família, né, e todo o seu lado pessoal, né, tão aberto assim, é porque eu tenho um ideal. Um propósito. Ideal. Eu sou desde criança eu sou idealista, eu acredito num futuro melhor, eu acredito muito nas pessoas, eu acredito que nós temos muito mais pessoas de bem do que pessoas más. O que a gente precisa é estimular as pessoas de bem saírem da zona de conforto, né, e se colocarem à disposição de fazerem a sua parte. E as mulheres, né, começaram a votar em 1930. É verdade. Então, muitas de nós fomos desmotivadas a participar de pleitos eleitorais. Sendo assim, a lei foi Eram sendo... muito subjugadas, né? Exato, né? Até há um tempo atrás, a gente precisava da autorização do marido para votar. E aí isso foi sendo evoluído, a evolução aconteceu. E fomos conquistando isso. Exato, a lei mudou e a gente teve inclusive um percentual, né, mínimo de participação nos pleitos eleitorais. E isso é um grande avanço, isso estimula para que mais mulheres participem da vida pública. E de onde que surgiu essa ideia? Assim, Olha, como que é assim? Você não acordou um dia e falou, vou me candidatar. Como que foi esse processo? Eu participava da FIENG, né? E para entrar na FIENG já foi um pleito eleitoral. Eu ia te perguntar sobre isso também. Aconteceu um pleito eleitoral lá, e lá eu também fui a primeira mulher a assumir primeira a FIENG, mulher. Em 80 anos, era sempre o mesmo grupo que se revezava. Naquela ocasião eu entendia que todo mundo queria uma mudança, que todos queriam uma renovação. Naquele momento eu encampei ali uma luta e fui
na batalha junto com os meus pares e fui eleita pela maioria dos votos, por pela homens maioria, e por mulheres. Exatamente. E participamos ali de 2 anos de gestão à frente da FIENG. E as minhas ações na FIENG ali, junto com a Miriam, que era minha vice, e o Ziza de Araxá, as nossas ações ali nos colocaram em uma visibilidade política, em uma visibilidade do ponto de vista de gestão também na cidade. Você era a diferença que saiu daquela mesmice. Né? Exato, e a gente fez diferente. Fez. O universo muito menor do que a prefeitura, mas a gente fez diferente. Ali a gente lidava com dinheiro público também e com muita responsabilidade a gente fez a diferença lá. E o que me deu aí esse destaque, eu acabei sendo, né, motivada também pelo governador Romeu Zema, que é um dos meus grandes inspiradores na vida pública, a entrar nesse caminho e fui. E tive o apoio dele, claro, tive o apoio de muitas amigas, de muitas mulheres. Incentivo da minha mãe, que é a minha grande força. E o marido, assim, não ficou assim assustado, não vou perder minha mulher, porque agora não para em casa mais, né? Não para em casa mais, porque agora é só trabalhando, filho, como é que é? Olha, Edna, eles já estão acostumados. Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, de trabalhar muito. Na FIENG eu também trabalhava muito, sempre estava, né, nos compromissos. Eles já estavam acostumados, mas é claro que isso passou por eles em primeira instância. Exatamente. Família em primeiro lugar. Estivemos juntos, decidimos juntos, família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu marido, meu filho. E decidimos enfrentar. Foi um apoio total de início já. Com certeza. Se eu não tivesse esse apoio, eu não teria entrado. Não, é lógico, porque a gente precisa ter essa segurança. Oi, filha. A Cláudia Siqueira está perguntando qual foi o seu maior desafio como prefeita. Como prefeita, o maior desafio, que eu me lembro bem, foi no momento em que a gente vivia os piores momentos ali da pandemia. E que a gente precisava decidir. Foi bem no início da sua carreira, né? Isso. Se receberíamos os nossos irmãos manauaras. E foi um momento em que meu coração pedia para que a gente recebesse. Porque se fosse meu pai, minha mãe, ou qualquer pessoa que eu amo no lugar daqueles manauaras, eu gostaria que alguém os recebesse. E naquele momento ali, eu me encontrei no momento mais difícil da gestão, mas segui o coração, segui a intuição, é a melhor maneira. E tomei a decisão com seriedade, com responsabilidade, mas acima de tudo. E com a segurança de que era possível com que amor. Fosse acontecer. Exato. Né? E eu vou te falar uma coisa, para você, a primeira mulher a ser prefeita de Uberaba, já pegar numa época de uma pandemia em que ninguém sabia como lidar com aquilo. Era uma coisa totalmente nova. Toma vacina, não toma vacina, fica em casa, sai de casa. Como que foi para você, assim, essa... Eu acredito que, não por ser mulher, mas pela novidade da situação, eu acho que teve uma insegurança, né? Eu faço isso, não faço isso. Por mais, assim, que você tenha o apoio, que você tenha... não tinha muito conhecimento sobre a área, porque não você... A história não tinha vivido algo parecido, né? Era um momento dificílimo para qualquer gestor, em qualquer instância. Exatamente isso. Principalmente executivos. Cargos executivos eram os mais difíceis porque eram os de tomada de decisão. Tomada de decisão. Mas a gente tinha que ter uma coerência, tinha que estudar e tinha que estar ali alinhado e muito diálogo com a comunidade. Eu dialoguei muito com todos os setores. Tinha dias, Edna, que eu fazia várias reuniões online, né? A gente tinha reuniões online. Eu tinha dias que eu falei com mais de 1000 pessoas em mais de 15 reuniões consecutivas. Era muito cansativo, mas era muito produtivo, que eu conseguia também mostrar a todos que de cá tinha uma pessoa que pensava neles e que estava aqui para tomar as decisões junto com eles. Tomando a linha de frente. Exato. Né? Na linha de frente, sem medo, porque nem Deus agradou todo mundo. E nesse negócio, sai de casa, não sai de casa, fica em casa, não fica em casa, trabalha, não trabalha. A gente passou por momentos financeiros, perda de trabalho, perdas de entes queridos. Então, assim, foi muito complicado. Para você, você sabe que eu pensava em você? Eu falava, gente, eu não queria estar na pele da prefeita nesse momento, porque, assim, são decisões muito difíceis. Né? Muito difíceis. Foi um momento difícil, mas a gente tinha um foco, salvar vidas Esse era o e, na principal. sequência, vacinar todos.
E sendo assim, nós avançamos, conseguiu. mantivemos ali um equilíbrio também da parte econômica, conseguimos manter muitos estabelecimentos abertos, né, e trabalhando com toda a segurança do mundo ali, que fosse possível naquele momento, né, mas a gente conseguiu equilibrar isso tudo, vencemos a pandemia, arrumamos a casa, né, o ano passado também foi um ano muito importante da gestão, porque nós arrumamos a casa, pegamos ali, chegamos num governo novo, um governo disruptivo, né, totalmente diferente, com uma equipe nova, com muita sede, muita vontade de fazer. Pandemia. Sim, mas olha, eu estou muito satisfeita. Nossa equipe, nosso time trabalhou muito nesses 2 primeiros anos e agora, daqui para frente, Uberaba avança e avança muito, porque agora as entregas chegam e a gente tem a satisfação de ver o nosso trabalho concretizado. É muito satisfatório. E mesmo viu, porque depois da pandemia tem o arrumar a casa novamente. Né? Porque você chega com propósito. Aí chegou a pandemia, todos os problemas da pandemia tiveram que ser solucionados muito no início. Sim. E os projetos que foram abortados no meio do caminho, devido à pandemia, ficaram meio que em segundo plano. Sim. Né? Que você teve que reassumir e reorganizar e mudar a agenda para poder encarar tudo diferente de novo. Exatamente, num primeiro mandato. E num primeiro mandato. Eu falo que foram muitas Exatamente. provações, mas Foi muitas primeiras vezes, né, no seu mandato. Deus colocou a missão, é porque a gente aguenta, viu? Porque é Exatamente. mulher. É isso aí, e deu Exatamente, certo. Exatamente. E a gente sabe que é impossível agradar todo mundo, né? Nem, como eu falei, nem Deus conseguiu agradar todo mundo. E eu vejo, que eu te acompanho muito nas redes sociais, que você lida muito bem com as críticas. Assim, é lógico que tem coisas que magoam, tem coisas que a gente se sente ofendido, mas que a gente não mostra, porque não tem por que mostrar. E eu vi uma postagem sua, foi no Dia da Mulher, né? Que você postou. Nossa, eu te aplaudi de pé. Falei, gente, que coragem. Se eu já te admirava, a minha admiração foi para o nível master. Porque a gente imagina que você receba críticas, porque é inerente ao ser humano, né? Nem todos reconhecem e valorizam o trabalho. Não apenas por ser mulher, mas por criticar atrás de uma tela, que é muito fácil. Como que você lidava com isso? Assim, eu via aquela postagem sua me chocou, porque eu não imaginava que fosse acusações tão graves. E uma coisa que me chamou muita atenção, que tinha muitas de mulheres. Sim. Né? Sim. Eu falo, gente, onde que está a sororidade que a gente prega? Né? A gente tem que despertar isso nas mulheres, né? Uma mulher precisa puxar a outra. Precisa. E a postagem foi nesse sentido mesmo, sabe, Edna? Porque, de fato, aquilo ali é só um pedacinho daquilo que eu passo e é no bastidor, né? É no bastidor. E ali, naquele caso, foi uma ameaça de um homem para mim. Sim. Mas muitas mulheres, né, apoiaram aquela Exatamente. ameaça e isso também realmente foi bastante chocante, mas a grande maioria não aprovou aquilo. Exatamente. A grande maioria foi solidária a mim, Solidária. né? E isso é o que importa. A gente realmente não vai agradar a todos. A gente sabe que hoje, em tempos de rede social, tem gente que usa a rede social para inflamar as O pessoas, fato de estar atrás de uma tela. Exato, para distribuir, instigar o ódio pelo outro, né? E isso é muito sério. A gente precisa saber filtrar, mas nem sempre a gente está preparado para saber filtrar o que esses oportunistas fazem na rede social. E aí, uma forma da gente mostrar ali um pouco e sensibilizar a todos foi de mostrar aquilo, um pedacinho daquilo que eu passo. Aquilo é uma situação grave, né? Isso foi levado a sério, né? Levamos as autoridades policiais e as medidas cabíveis serão tomadas, estão sendo tomadas. E assim que eu acho que deve seguir. A gente não pode se calar, a gente não pode aceitar aquele tipo de abordagem, de agressão, de né? abordagem. Então, acho que aquilo ali também é um exemplo para que mulheres que sofram violência não se calem, para que elas tomem atitude. Você sabe que isso serviu de incentivo, de apoio para muitas mulheres, porque eu recebo muitos comentários, muita gente, eu falo muito com mulheres aqui, inclusive eu falo meu WhatsApp particular, eu faço parte de mais de 90 grupos de WhatsApp, para você ter uma ideia. Então, assim, eu ouço muitas histórias
E muitas, não foram nenhuma nem duas, que me falaram que se inspiraram em você quando você teve a coragem de mostrar o que acontecia. Porque, gente, não é só um rostinho bonito, não é só você estar ali na frente do computador, não é só você estar à frente de uma prefeitura, comandar uma cidade desse tamanho, mas você continua sendo um ser humano, você é uma pessoa com sentimentos, com medos, com angústias. Então isso serviu, eu te falo do fundo do coração. Uma hora eu vou te mostrar algumas mensagens que eu recebi, vou te mandar no WhatsApp, para você ver a forma como isso impactou as mulheres. E eu fico muito feliz de saber disso. Que bom, também fico. Esse é o nosso papel enquanto formadora de opinião, enquanto né? Formadora de opinião, é isso, é isso. Você está acostumada a enfrentar desafios, né? Primeira mulher a dirigir a FIENG, primeira mulher prefeita de Uberaba. Você tem um filho só também? Tem um né? filho Tem só, um de filho 11 só. anos. Então, assim, de tudo isso que você passa, tem mais algum desafio aí pela frente, assim, que a gente já pode saber ou não? Tem... Olha, Edna, eu acho que cada Tem mais dia... alguma primeira vez? Cada aí, dia não? é um flash, né? Cada dia é uma emoção nova, é um desafio novo. Eu acho que eu sou Eles vão movida a surgindo, desafios. eles Eu vão sou, surgindo. sou movida a desafios. Respeito muito, né? O ambiente, né? Aquilo que for sendo direcionado para mim, de caminho de vida, eu vou seguir, vou confiar no meu instinto, no meu sexto sentido e, acima de tudo, naquilo que eu acredito. Naquilo que você acredita. Na política, você precisa entender que nem sempre você vai poder fazer tudo aquilo que você quer. Ah, é verdade. Né? Mas você Tem não limitações precisa... que não dependem de você. Exato, mas você não precisa abrir mão dos seus princípios e dos seus valores. Você pode, né, ser um pouco mais flexível aqui e ali, mas você não precisa abrir mão dos seus princípios e valores. E é isso que falta muitas vezes, né? Muita gente viciada com as mesmas práticas de sempre, dominava o poder sempre. Verdade. E a gente precisava de instituir um jeito diferente. Por isso que nos primeiros meses de governo foi difícil. Foi difícil. Ninguém sabia lidar com uma mulher à frente do executivo. Ninguém sabia. Eu acho que gerava uma insegurança, um medo um medo dos dois lados, né? Será que vai dar certo? Ao mesmo tempo tinha aqueles que torciam para não dar pelo fato de ser mulher. Tem uns que ainda torcem, mas Eu eles sei. abalam nem um Não pouco. abalam, te fortificam. Muito. Opa, gente, olha que coisa boa você ver uma mulher empoderada. Você sabe que a gente tem um grupo, Força Feminina, Sim. né? Que você conhece. Muitas meninas muito fortes Muitas lá. meninas. Gente, a gente faz live com elas. Gente, vocês não têm ideia da história que existe por trás de cada menina, de cada mulher. Você fala assim, cada história que você ouve, cada história, você fala assim, nossa, mas eu te vejo tão empoderada na sua empresa, eu te vejo tão empoderada nas redes sociais. Só que até para chegar ali, é tanta história que você fala assim, poxa, te admiro mais ainda, porque agora eu conheço o que está por trás de você, o que está à frente do seu nome, à frente da sua marca. Isso Né? mesmo. Que bom que você inspira tantas mulheres assim. Você também, Continua, viu, continua, você pode falar. O Jair Fernandes, ele quer saber se o gasoduto vem para Uberaba. Ah, essa pergunta. Uma ótima pergunta. Essa sobre foi bem desenvolvimento questionada. econômico. A gente recebeu bastante Vamos lá. ela. Olha, nós estamos muito esperançosos, estamos trabalhando a várias mãos para que o gasoduto venha de uma vez por todas para Uberaba. Amém, amém. Mas eu sou bastante pé no chão, né? E só posso anunciar que ele vem a hora que eu tiver realmente uma Sacramentado. sinalização real. No momento, está tudo bem direcionado. Isso eu posso garantir. Ai, que Estamos bom. trabalhando aí a várias mãos, como eu disse. As empresas que precisam do gás já estão vindo para Uberaba, então basicamente juntos, né? Porque o gás não veio porque não tinha demanda de consumo suficiente. Então a gente já gerando essa iniciativa, vindo com a demanda, a gente consegue... Uma coisa vai mais puxar a fazer. outra, que Exatamente. legal. Ai, que coisa boa. Tomara que dê tudo certo. Tomara. Eu tô vendo aqui, ó, o que é o Ela nos Negócios? Ela nos Negócios é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Você até esteve no Ela nos Negócios Sim, Rural, não Rural, foi? foi. Isso mesmo, a gente já fez 2 edições. A primeira feira foi lá na FIENG. Você participou, Edna? Ou você Na não? FIENG não, eu tava viajando no dia.
A gente fez lá na FIENG, o Ela nos Negócios, a gente teve uma palestra motivacional para mulheres, foi super legal. E dentro desse programa que a gente faz, o que é? É fomentar os pequenos negócios que são liderados por mulheres, né? Grande maioria dos negócios são liderados por mulheres e a maioria delas vem de um sonho que elas tinham de vida, né? E precisam desse empurrão. Então, é uma parceria ali com o SEBRAE, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com alguns apoiadores e patrocinadores, e mais de 30 mulheres fizeram uma exposição dos seus produtos lá. Foi mais ou menos ali na primeira edição, R$25 mil de vendas e prospecção de negócios nesse primeiro dia. E fala-se muito hoje em dia da mulher à frente dos negócios, né? Só que é o que eu volto a usar a palavra empoderamento. A gente fala as mulheres no negócio, as mulheres à frente da sua marca, as mulheres que estão se destacando, só que não falam, não ensinam as mulheres como chegar nesse ponto. Como que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem que ser empoderada, você tem que se mostrar. Só que não existe uma forma, ou não existia, né? Uma forma de ajudar as mulheres a se mostrarem mais. Porque a gente sabe das dificuldades com o marido, com o filho, é jornada dupla, né? Tripla, às vezes. Tripla, às vezes. Você chega em casa do trabalho, porque você, prefeita de Uberaba, como eu falei, está à frente de uma cidade gigante, né? O trabalho é exaustivo. Agora, como que é para você, quando você chega em casa, assim, você consegue deixar do lado de fora o seu lado prefeita? Nem todos os dias, né? A gente tem que falar a verdade, nem todos os dias. Isso. Eu trabalho Porque em média, viu? Consegue, né? Em média 12, 13, e às vezes até 14 horas por dia. E assim, quase todos os dias da semana é uma rotina de avalanche. E aí eu chego em casa, eu não sei vocês meninas que estão nos ouvindo aí, mulheres, né? Mas eu chego em casa, eu saio catando sapato espalhado, meia jogada. Assume o papel de roupa mãe, no de chão, esposa. toalha molhada em cima da cama, em cima do sofá, aquela confusão, copo em cima da mesa, não leva pra pia. Eu falo, você tá com a mão quebrada, você não leva o seu copo pra pia, desse jeito. E aí a gente tem que sair fazendo todas essas funções aí que a gente faz, que é cuidar de casa. Eu tenho uma ajudante em casa, mas eu também tenho que ajudá-la, né? Tem a sua parte que não tem como transferir. Exatamente, faço isso. Aí agora mesmo eu estava passando ali na avenida, na rua Oswaldo Cruz, entrei dentro de uma loja e conversando com as meninas lá que estavam atendendo, perguntei, né, se elas estavam gostando, que lá tem asfalto novo agora na rua Oswaldo Cruz. Aí eu já lembrei que meu filho estava precisando de short. Já passou na loja. De repente ele cresceu tanto que acabou o short. Perde tudo uma vez. Gente, na pandemia, a quantidade de roupa que essas crianças perderam. Muito. Né? Só usava pijama. Só usava pijama. Desse jeito. Só usava pijama e ficava assim, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. A hora que a gente foi ver, eu falei, meu Deus do céu, perdeu tudo. E aí o meu esticou, perdeu tudo. Aí eu aproveitei que eu estava trabalhando, já pensei. O lado mãe já ali, já não tem um short 16, uma calça que ele tá sem. Ele tá com quantos anos? Tá com 11 anos, mas veste 16. Eu sei como é que é isso. E deixa eu te falar uma coisa, Elisa. Durante a sua entrada na política e durante a pandemia, com as críticas, com as dúvidas que colocaram sobre a sua competência, teve algum momento, assim, que você pensou em desistir? Nunca. Você chegou e falou assim, poxa, mas estão sendo tão injusto comigo? Porque a gente sabe que isso existe. Mas eu nunca pensei em desistir. Gostei do nunca, gente. Nunca mesmo. Porque eu tenho muita energia no que eu faço. Muita fé também. Eu, de fato, gente, assim, eu me encontrei no serviço público, porque você ter a oportunidade, eu tenho uma oportunidade única, por que eu iria desistir de ser a primeira mulher e de poder transformar a vida das pessoas? Mulheres. E aí, eu preciso falar sobre a questão feminina no governo, né? Exatamente, nós vamos falar sobre isso, fique à vontade. Nós temos pela primeira vez mais 63% dos cargos de chefia ocupados por mulheres na prefeitura. Olha. Quando teve muitas secretárias, teve uma. em toda a rede. Então, é um momento assim histórico
de representatividade. De representatividade. É claro que elas estão lá também pela competência, não só pelo gênero, mas também claro, pela competência. Mas é um fato histórico, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque dos cargos de todas as servidoras, né? Somando com as indiretas, fundações e tudo, a gente tem aí um universo de 12 mil servidores. Imaginem que desse total, 72% são mulheres. Você guarda esses números todos na cabeça? Que maravilha! Principalmente relacionados às mulheres, né? Com certeza. Que maravilha. Ocupando seu mulheres espaço. Que a gente fez lá, A que gente vocês fez, participaram, foi maravilhoso. super legal. Foi maravilhoso. E a gente vê a garra, que a gente vem de uma história onde a mulher é muito julgada, muito presa, muito comandada, né? De repente, você vê a mulher sendo assim tão atrevida, né? Porque é essa palavra, a gente se atreve a mostrar o nosso valor, a gente se atreve a mostrar os nossos desejos, o nosso trabalho. É muito interessante você ver quando chega uma mulher igual você, que fala assim, eu nunca pensei em desistir. Mesmo com todos os julgamentos, mesmo com tudo aquilo que você recebe, mesmo com todas as inseguranças, você está aí disposta a mostrar seu trabalho. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, é um trabalho incrível. Porque, olha, poucas pessoas têm uma determinação. Eu gostei do que você falou, sabe? Nunca, gente, é isso. Vamos colocar um meme, sabe? A prefeita, você vai fazer nunca, tá? Nunca desista, É verdade. nunca faça isso, porque é muito bom a gente poder ter alguém que incentiva a gente. A gente tem que acreditar, né, no nosso destino, No nos nosso nossos potencial. desafios, no nosso potencial. E a gente não pode desistir, a gente tem que estimular mais mulheres a não desistir. Porque os desafios são muitos, né? São. As Demais. provações são muitas tentativas de desqualificação simplesmente pelo fato de ser, De ser mulher. Isso parece que não, mas existe em cada detalhe. É um preconceito velado. E a gente, mulheres que estão nos ouvindo, isso também eu tratei em terapia, porque é importante cuidar da mente. Da mente, verdade. A mente é a que nos traz ali um guia. Então, cuidando da minha mente, eu descobri que muitas coisas me incomodavam. Né? E quando a gente se sente incomodado, nem sempre a gente percebe que está sofrendo uma violência. Uma violência. Né? Porque estamos acostumadas em uma sociedade... A gente transforma em normal aquela agressão velada. Que a gente normaliza. E dessa forma, gente, a gente tem que ter a percepção daquilo que nos incomoda e não permitir. Né? Em alguns momentos, nesses 2 anos, eu permiti. Porque eu não tive a percepção. Mas você se não entendia que estava sendo agredida. Se aquelas situações que me incomodaram tanto acontecer de novo, eu já tenho uma outra Você já sabe postura. como lidar com isso. Você sabe que, só um minutinho, eu comentei no grupo Força Feminina, comentei com as pessoas com quem eu falo, nos grupos, falei, gente, a Elisa, ela está acostumada a falar de projetos, a falar de trabalhos, isso é muito interessante. Só que eu queria muito saber o lado dela, como mulher, como enfrentar, sabe, essas dificuldades, porque a gente passa por isso. Eu vejo muitas histórias aqui no rádio que chocam a gente, e de pessoas que você olha na frente de uma tela, na frente pelo Instagram, são mulheres que você fala assim, nossa, essa é empoderada, essa mulher é superior às dificuldades do dia a dia. Só que a hora que você vai ver por trás... Somos todas iguais. Exatamente. Então, era isso que eu quis mostrar. Aqui eu vi, não sei se foi numa entrevista, você foi camareira, balconista. Gente, vocês sabiam? Eu não sabia, olha isso. Ela foi camareira, foi balconista. Fala só um pouquinho. Gente, eu já vou responder a pergunta de vocês. Só isso aqui. Como está colocado aí no meu, eu no meu release, né? na descrição de todo o meu trabalho, no início, quando eu comecei a trabalhar na empresa da família, que é um hotel, eu trabalhava na recepção. Eu saía, meu horário saía meia-noite e meia. Você cumpria rigorosamente. Cumpria, eu tinha que dar o exemplo, né? Olha que maravilha. E as minhas amigas me esperavam para sair depois, tá? Passeava só depois desse horário. Então, a gente... trabalhava sério ali até esse horário e tinha dias que faltava alguém. Então, quem que tinha que ir lá? Tinha que fazer. Os funcionários que estavam comigo faziam, por que eu não poderia fazer? Eu tinha que fazer também, até para dar o exemplo para eles.
Fazia, Tem que limpava aprender para quartos. poder ensinar. Quando era necessário, eu limpava quarto, sim. Eu atendia muito no restaurante de garçonete. Isso eu fazia mais, porque faltava mais. Ou quando chegava uma excursão, ou muita gente de uma vez no restaurante, tinha que ir para dentro da cozinha. Colocava a touquinha, ajudava na manipulação, ajudava a servir, ajudava tudo. Porque ali, gente, era Foi o meu experiências. trabalho. Era o meu trabalho. E digno igual qualquer outro Igual qualquer trabalho. trabalho. Então, ali naquele momento, para você depois liderar essa equipe, você precisa passar pelo que eles Passar passam pelo que eles e ter a passaram. percepção. Né? E não mesmo é, porque te traz né? uma carga de aprendizado muito grande. E não é vergonha nenhuma, né? É muito orgulho para mim ter feito isso. Eu tenho muita honra de ter feito isso e faria tudo de novo, faria mais. Hoje até com mais maturidade. Hoje com mais né? maturidade. E as pessoas acham que foi fácil, né? Você chegar onde você tá hoje, não vê, né? Por tudo A que passou. dificuldade. Mas mais dificuldade quem passou foram os meus pais. E eu sou grata e honro a história de A cada história um de deles. cada um deles. Ai, Verdade. que lindo. Que eles não tinham todas as facilidades que a gente tem hoje. Edna, né? você sabia que meu pai e a minha mãe são de famílias de 11 irmãos? Os dois. Mesmo? Minha mãe tem 10 irmãos e meu pai tem Gente, 10 junta irmãos. tudo no Natal, Ano Novo. Gente, que deve ser uma festa. Você não precisa nem de convidado para as festas, né? A família junta, fazer a família festa, tá- você tá imagina. tudo certo. Né? É melhor que a festa seja... Qualquer americana, reuniãozinha é festa. Cada um leva Cada um um leva- prato, porque senão isso. não dá pra pagar, não. Quando vai ter festa na casa da Elisa, gente, não precisa nem esperar convite, porque só a família dela já deu o número completo. Bom, mas é gostoso, não é? É uma família Você sabe que com eu uma gosto disso. múltiplos humores, Múltiplos múltiplas humores, personalidades. múltiplas personalidades. É muito Crianças bom. de todos os tamanhos. É uma confusão. Ai, que delícia, gente. Eu amo essas festas de família, assim, Também é gosto. maravilhoso. Mas pode falar agora. A Tatiana Oliveira, da Oliveira Locações, ela quer saber se a prefeita já pensa numa reeleição. Essa pergunta também foi muito perguntada, viu? Foi muito questionada. Eu acho que a gente não tem que trabalhar pensando em reeleição. Nós temos que trabalhar para entregar as coisas que a gente se comprometeu com a população. E é um desafio tão grande chegar nesse ponto, Exatamente. né? A morosidade, a Um passo burocracia. de cada vez. A burocracia da administração pública é muito grande e dessa forma a gente está muito focado nas entregas, está muito focado nisso. E naturalmente lá na frente a gente vai pensar nisso e vai falar sobre De isso. repente vem no mais uma momento primeira certo. vez por aí, né? Vamos, Não quem sei. sabe, quem sabe, né? Gente, ó, deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Deixa eu perguntar aqui, quando você se candidatou, no primeiro turno, quando você viu que era possível você chegar a ser prefeita? Porque eu estou vendo aqui, ó, você saiu de 1% de intenções, porque quase não se via falar em Elise, de repente você estourou. Né? De as repente, primeiras você acha que foi a pesquisas. insegurança das pessoas com os que já faziam parte da história, da política? Você chegou como diferente? Edna, no início, por que eu me candidatei? Porque eu tenho ideal, porque eu acredito, eu sempre quis ver um representante fazendo diferente. Das mesmas coisas de sempre, já não estavam dando resultados. Exatamente. E a comunidade estava cansada, estava todo mundo cansado e eu, como cidadã, também estava cansada. Então, eu fui para a eleição com esse sentimento. Eu fui disputar o pleito com muita tranquilidade. Há uns 20 dias antes do primeiro turno, eu senti muitas energias positivas da população, umas falas assim que marcam a vida da gente, né? E eu me lembro de várias pessoas me falando a mesma coisa. Parecia que Deus aparecia na minha frente naquele momento para me dar força, porque você passou por uma campanha, você sabe o quanto é cansativo. Eu sei. Quanto a gente trabalha assim 24 horas e aquelas pessoas apareciam na minha frente e olhavam no fundo dos meus olhos e falavam: você é a nossa esperança, siga em frente, siga firme, precisamos de uma mulher lá. Exatamente. E dessa forma, Edna, aquilo me arrepiava, eu chorava de emoção e aquilo me dava uma energia extra. E a festa que foi quando você ganhou, eu vou te falar. Eu nunca mais vou esquecer Nunca mais. daquele Você sabe daquele que teve momento. uma frase, na verdade, foi meu marido que falou isso. Que a gente, quando a gente foi ver candidatos para a gente eleger, né, para a gente votar, ele falou para mim assim: nós vamos votar na Elisa, porque a gente é como um acordo, né? E eu perguntei, eu já conhecia a sua história, tinha ido pesquisar.
Ele falou assim, porque os outros eu conheço. Eu não conheço. Eu peguei na hora, eu falei assim, mas como assim? Mas depois que eu vi a profundidade daquilo que ele tinha falado, falei assim, os outros eu já conheço, então eu não quero. Eu quero alguma coisa que seja diferente, que venha para poder fazer. E olha, eu vou te falar uma coisa, com todas as dificuldades que eu acredito que você passe no seu governo, na nossa opinião, tá? Você superou e muito as expectativas. E está caminhando cada vez mais para isso. Pode falar. O pessoal está querendo saber sobre a saúde pública, como que você descreve, como que tá? Esse é o maior desafio de qualquer gestor público, né? Principalmente pós-pandemia, com cirurgias, exames represados. Ficamos 2 anos com tudo represado, não podia fazer nada a não ser cuidar da Covid, vacinar. Então, no momento esse em era que... o foco principal. E tinham decretos nacionais, enfim, proibindo mesmo outras ações, porque os hospitais precisavam ficar liberados para o tratamento de Covid. Então, isso trouxe ali, primeiro, demandas reprimidas e muita gente não cuidou da saúde, né? Aquele cuidado preventivo. Então, hoje a gente tem aí um gargalo enorme. E também um outro grande problema da saúde, que é a saúde mental. Muita gente adoeceu mentalmente. Então, isso é um grande desafio. Além disso, a gente encontrou as unidades de saúde, a grande maioria, sem o preparo, sem a infraestrutura física mesmo para acolher os pacientes, muita coisa. Assim, quem é da iniciativa privada sabe que a prefeitura exige um alvará sanitário, exige a licença de localização. Não é só falar que vai fazer, né? Tem tudo... O AVCB, né? Exatamente, então, nada disso estava regular nas unidades da prefeitura. E aí, gente, isso não dá voto, né? Isso não aparece. Exatamente. Então, isso a gente foi trabalhando para organizar, para fazer o dever de casa, fazer o básico bem feito. E aí a gente reorganizou, fez o projeto das unidades de saúde. Hoje mesmo eu assinei várias licitações que vão ser abertas para reformas de UBS. Nós estamos com muitas obras para iniciar, muitas já começadas na saúde. Além disso, gente, a gente vai ter mutirões, tá? E aqui é uma novidade que eu trago para vocês. Coisa boa. Para a gente zerar as filas, né? A fila eletrônica, a famosa fila eletrônica, as filas de espera ali dos exames, de tudo que a comunidade espera. Então, nós vamos ter mutirões, nós estamos preparando mutirão para que ele aconteça... Mutirão da saúde. Exatamente, de especialidades, né? A gente já fez mais de 900 cataratas e nós vamos avançar em outras especialidades. E aí, em horários que as pessoas não estão trabalhando. Que maravilha! Né? Para que elas possam se cuidar. Porque a gente tem um faltômetro lá muito alto. Porque a gente está fazendo às vezes o problema os exames é justamente e as pessoas estão trabalhando e não conseguir folga para poder ir. Por esse motivo, nós vamos fazer em outros horários, aos finais de semana. Facilitar. Um horário que seja acessível. Possível para todo mundo participar e cuidar da sua saúde. Nós estamos fazendo um trabalho também robusto, fortalecendo o Melhor em Casa, fortalecendo os serviços de atenção básica, né, atenção primária, para que evite o agravamento das doenças. Além disso, eu vou falar aqui sobre uma reforma que todo mundo está me perguntando, eu não sei se chegou aí para vocês, mas da UPA do Mirante, né? Eu ia te perguntar sobre isso. Muita gente perguntando. Eu fiz um vídeo, né, tá lá nas minhas redes sociais também, mas eu faço questão de todo lugar que eu vou explicar. A UPA do Mirante, gente, ela caiu o teto na chuva de novembro, né? Caiu o teto porque choveu aqueles granizos e tal. E caiu o teto. Caiu o teto, mas tudo já estava caindo lá dentro. Quem era frequentador da UPA do Mirante... Ela já estava pedindo uma ajuda. Ela já seria reformada, Edna, já estava nos nossos planos. Nós só aceleramos para que fosse naquele momento que a gente teve que fazer, né, a retirada de todo mundo e de todos os equipamentos de lá. Dessa forma, nós precisamos fazer uma reforma completa. E o Ministério Público não me permite fazer uma obra emergencial para aquilo que não foi efeito da chuva. Então, entendi. Eu não posso fazer uma obra emergencial na UPA se não for só o teto. Então, se para fazer só o teto, não vai resolver os problemas que nós já temos lá. Já deslocamos todo mundo de lá. Então, vamos fazer bem feito. Bem feito. Nós vamos refazer. Nos próximos dias aí, nós vamos publicar, inclusive, o 3D, que é já o projeto de como ela vai ficar novinha, vai ficar adequada, como a nossa população mas vai valer merece. A pena esperar. Exatamente. Para quem não sabe, um processo de licitação de uma obra, ele demora mais ou menos 4 meses. Só de licitação, eu sofro um infarto
né, com isso. Foram 2 meses para executar a obra, aí já fizemos a obra, né, sanitária, para atender a todas as exigências, né, da vigilância sanitária, do Estado e não só do município, mas também o Corpo de Bombeiros. Tudo isso vai estar resolvido na hora que a gente abrir as portas novamente da UPA do Mirante. A licitação já está na rua, em breve a gente já deve assinar aí a ordem de serviço quando definir a empresa ganhadora, mas a gente está assim, com muita expectativa Aí depois de você vai avançar. poder definir um prazo. Por enquanto, A ainda obra está prevista em torno de 8 meses, se eu não me engano, mas a gente precisa da empresa definida, né, que vai ganhar o certame para que a gente possa obra. avançar. Então, assim, eu fui fazer uma reforma na casa, o pedreiro me falou que era 1 mês. Levou 4. Levou 4. Levou 4. Isso é um Isso ótimo porque era uma- exemplo. exatamente. É um ótimo exemplo. Era uma casa pequena, era só eu e meu marido que decidia. E era 1 mês, levou 4. Então, gente, para vocês verem que não dá para ficar só cobrando, vamos valorizar o que é bem feito, vamos valorizar as boas intenções que vêm acompanhadas de bons projetos. E por falar em projetos também, deixa eu te fazer uma pergunta que me pediram demais para te perguntar a respeito do Hospital da Criança. Ótima O pergunta que você também. pode falar a respeito do... Não vou fazer as perguntas, porque o objetivo é esse, saber a respeito do Hospital da Criança. O Hospital da Criança, ele passa por alguns problemas, né? Morosidade ali no atendimento. Os profissionais que estão lá, né? Os médicos, enfermeiros, muita gente está lá se desdobrando, né? E aí, a gente precisa entender o que está acontecendo, por que está gerando esse gargalo, por que as pessoas estão lá mais tempo esperando, aumentou a demanda muito. É porque muitos hospitais pararam de atender criança. E na verdade a gente já herdou esse movimento. Tirou o atendimento da UPA do Mirante de criança e colocou lá no Hospital da Criança. Já estava isso na gestão anterior e nós assumimos dessa forma. E aí, gente, é preciso que o hospital me mostre a produção para eu poder pagar mais, certo? Entendi. E sempre foi esse o pedido do hospital, mas o Ministério Público não me deixa pagar mais sem a comprovação correta. Vendo essa dificuldade, né, da administração do hospital, a gente propôs, o ano passado ainda, um diagnóstico, que uma equipe técnica, especialista em hospitais, fizesse uma análise, um diagnóstico, né, de toda a administração do hospital. Estudar a necessidade, a real necessidade. Estudaram tudo lá dentro e recentemente foi apresentado o diagnóstico, o que nos levou à seguinte decisão. Precisávamos de uma intervenção administrativa no hospital que vai ajudar. Não é uma intervenção que vai rechaçar ninguém. Na verdade, é uma intervenção que vai ajudar o desenvolvimento do hospital. E ela tem começo, meio e fim. E vai ser nomeado um interventor, e isso, gente, é em parceria com o Ministério Público, não é a ideia da prefeita, assim, da cabeça da prefeita, pessoas, simplesmente. Eu falando como algo leiga, sério, é com responsabilidade, com o objetivo único e exclusivo de dar mais segurança aos prestadores de serviço, aos funcionários que estão lá, aos que estão sendo atendidos, aos pais, às crianças, porque eu sou mãe, eu também gostaria de ver o meu filho sendo bem atendido, lógico, como aquelas mães estão ali. E não adianta ir para a porta do hospital, ficar inflamando as mães que já estão ali com fome, sim, esperando há horas, cansadas, com os filhos passando mal. Não adianta fazer isso, tem que trazer solução. E por isso, ao invés de ficar lá levando comida para as pessoas igual a gente faz lá, que só leva comida, mas não leva solução, né? Só leva problema. Que leve mais comida e que Mais leve sempre. E que faça isso mesmo pelo outro, mas faça de coração, sem ligar a câmera. Exatamente. Né? Se quer ajudar o outro, faça, vai lá, cata um balde, Faz o que cata um realmente pano necessita. e vai limpar o E banheiro, não apenas show de internet. vai limpar as coisas lá e não precisa ligar a câmera. Exatamente. Então, se está indo lá, que faça de coração. Não faça para inflamar a população contra, não. Porque a gente precisa de gente para ajudar, né? E para trazer soluções. E dessa forma, a gente propôs a intervenção. A diretoria do hospital imediatamente entendeu o que era necessário, aceitou muito bem, e a gente vai avançar nessa intervenção administrativa para que o hospital, que é uma referência e que sempre foi uma referência, ele realmente resgate essa credibilidade, que inclusive perdeu a credibilidade por essas pessoas que ficam indo lá e fazendo inflamações na internet, para as né? pessoas. Então, assim, com muita tranquilidade, eu digo que nós tomamos a decisão correta de fazer o melhor pelo hospital, para que a gente tenha uma gestão profissional lá dentro, e quem
que é o mais interessante, é o mais interessado de um serviço melhor, que é a criança que vai ser atendida, vai ser bem atendida, os profissionais não vão estar estressados e acumulados, e a gente vai avançar. É claro, nós sabemos da dificuldade de contratação de médicos, nós sabemos de tudo isso, mas uma gestão profissional lá dentro vai diminuir muito esses gargalos. Ai, que bom, que bom. E assim, é porque o problema é que quando uma mãe está com um filho, a gente sabe disso, a gente fica desesperado pelo tratamento. Só que uma coisa que eu nunca apoiei, que eu acho absurda também, que eu não dou palco para doido, essas pessoas que só vão para fazer sensacionalismo e que realmente não ajudam em nada. O objetivo né? eleitoreiro e todo mundo sabe disso, Exatamente. né? A gente precisa juntar para poder fazer a diferença, porque, gente, é o que eu falo, não adianta cobrar só da prefeita se as pessoas vão lá e não ajudam no que tem necessidade. Se as pessoas querem ajudar, não é só no Hospital da Criança, não, é em qualquer hospital. Chega lá e faça a sua parte, tenta ajudar de alguma forma, porque aí sim a coisa funciona, porque pedir e reclamar é muito fácil, né? E voluntariado, ele não precisa ser contado. Exatamente. Como que Deus falava? Que não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. É isso, né? Gente, ó, a Elisa tem agenda hoje, tem uma agenda lotadíssima. Nossa, eu tenho mais um monte de pergunta aqui, ó, que eu não consegui fazer para ela. Eu espero ter o prazer de ter você aqui. Com certeza. Pra gente poder bater mais um papo, tá? Principalmente sobre a mulher, mãe, empreendedora, tá? Claro que a gente fala da prefeita também, mas mostrar para as nossas mulheres. Espera aí, pode falar rapidinho? Não, eu gostaria só de parabenizar ela pela solução nas escolas, né, a respeito da segurança, que foi uma coisa tão assim. Verdade, e eu acho que você solucionou assim de uma forma tão rápida que a gente que tem filhos nas escolas ficou de uma forma bem mais tranquila, né? Foi uma coisa bem. Eu que agradeço. E nós vamos Parabéns, obrigada. Uma corrente do bem, uma corrente de amor. Sim. No dia 20, né? Aquele famoso. O famoso dia 20, que tá todo mundo com medo. Vamos compartilhar o amor, vamos mandar com os nossos filhos uma cartinha para o amigo, um abraço, um bombom. Isso. Vamos compartilhar o bem, né? Não vamos deixar esses terroristas aí mesmo porque de a internet maldade não tem agenda. tomar né? espaço. O A bem é maldade muito não maior. marca. Com O bem é muito certeza, maior. com Exatamente. certeza. Gente, é sobre isso. Ó, tem uma parceira nossa, traz aí pra mim, da Ilha dos Cosméticos Veganos. Ela é muito sua fã, a Edna Cardim. A Flávia, você entrega pra ela, pra mim, por favor? Eu falei, que claro legal. que eu entrego, ó. Ela é da Muito Ilha dos obrigada. Cosméticos Veganos. Tira uma foto dela, da gente aqui, vai, só pra um mostrar minuto. pra ela, que eu entreguei, que eu não sei se ela ia poder estar vendo a live agora. Aí, Muito obrigada, ela é viu? muito sua fã. E ela falou, Edna, você entrega? Eu falei, deixa comigo, Como é que é o que eu nome vou dela? entregar. Edna Cardim. É sua xará. Minha então. xará, minha xará. Ilha dos Obrigada, Cosméticos Edna. Veganos. É lá no Roma Mall, Sei. sabe? É lá. Uhum. Quando você estiver passando por ali, você vai lá conhecer. Com porque certeza. é muito, muito legal. E a Edna é uma gracinha de pessoa, você vai gostar muito dela. Obrigada. Gente, ó, quero pedir desculpa às pessoas que mandaram mais perguntas. Eu anotei tudo aqui, mas infelizmente não dá tempo, tá? Porque a Elisa tem uma agenda agora, você vai dar uma entrevista, né, pra TV, pra nossa TV aqui da Cultura. Mas, ó, tá aqui o convite para que você volte, pra gente poder bater mais papos, tá? Porque é muito gostoso. Eu me inspiro muito na sua força, na sua determinação, na sua forma de agir, na forma que eu vejo você conduzir as situações. Não sei a fundo, porque assim, a gente não está junto o tempo inteiro, mas o que eu te acompanho nas redes sociais, só posso te dizer uma coisa, que Deus te abençoe. Amém. Tá? A nossa. Eu costumo dizer obrigado, mas a palavra que eu mais uso é Deus abençoe, porque eu acho que essa supere muito a palavra gratidão, né? Obrigada. Quando Deus abençoa, a gente vai em frente, a gente consegue. Amém. Então, que que Deus abençoe ilumine os seus todos. passos, tá? Que coloque no seu caminho pessoas que vão te ajudar de verdade, não apenas para fazer vídeos pela internet, mas para poder te ajudar de verdade a concluir com cada vez mais sucesso os seus objetivos. Que eu sei o coração que você tem, eu sei da determinação que está aí, ó, na força da Elisa. Viu? Obrigada, Então, Edna. que Deus te abençoe muito, 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 muito. Viu, Amém. irmão? Que Deus te abençoe. Gente, Elisa Araújo, a nossa prefeita de Uberaba, e eu prometo para vocês que a gente vai convidar ela outras vezes para a gente poder falar cada vez mais assuntos e principalmente dessa parte feminina, que é a que me encanta de verdade, assim, de saber como que é a vida de uma mulher que está tão empoderada, que mostra tanta a sua determinação e principalmente
ter coragem de mostrar a sua fragilidade naquele dia daquelas postagens. Fragilidade não, força. A realidade. Né? A realidade. É. A realidade através daquelas postagens. Então, ó, gente, vamos acompanhar a página da nossa prefeita aí, tá? Para vocês poderem ficar por dentro de tudo e principalmente ajudar cada vez mais, não apenas reclamar, viu? Vamos ajudar. É isso aí, gente. Obrigada. 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 Beijo. Elisa, obrigada. Gente, ó, mais uma vez, quer deixar uma palavra aqui mais